Hoje nós iremos fazer uma conversa rápida, mas é muito interessante. Muito interessante porque trata-se de um controle de constitucionalidade pelo sistema difuso em mandado de segurança e pelo Supremo Tribunal Federal. Sempre se diz que o Supremo Tribunal Federal, para controle de constitucionalidade pelo sistema concentrado, a sua competência é originária, ou seja, sua competência é lá no julgamento da DIN, da ADC, da ADPF. Ações que têm que ser propostas originariamente perante o Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele tem não apenas a sua competência originária, mas também tem a sua competência recursal. Originária quando os processos começam lá no Supremo. Recursal quando os processos começam em tribunais inferiores, ou, vamos lá, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ou mesmo em tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça, ou seja, quando o caso é julgado por um tribunal que não é o Supremo Tribunal Federal, e esse caso chega ao Supremo Tribunal através de um recurso. Aí então nós dizemos que a competência do Supremo Tribunal Federal é recursal. Então o Supremo tem dois tipos de competência. A competência originária, quando o processo começa lá no próprio Supremo, e a competência recursal, quando o processo chega ao Supremo através de um recurso. Muito bem. É normal que o controle difuso de constitucionalidade feito pelo Supremo seja feito na sua competência recursal. Mas existem algumas hipóteses em que o Supremo faz também o controle de constitucionalidade pelo método difuso na sua competência originária. Então, na competência originária do Supremo, ele pode fazer tanto o controle concentrado como o controle difuso de constitucionalidade. Ele faz o controle concentrado na sua competência originária relativamente àquelas ações que eu já mencionei, a DIN, a ADC e a DPF. Todavia, em se tratando de outras ações que tenham que começar no Supremo Tribunal Federal, mas que não são
nem a DIN, nem a DC, nem a DPF, o Supremo pode fazer o controle de constitucionalidade pelo método difuso. Aquele método, então, em que há um caso concreto, em que o réu não é a lei, nem o ato normativo. Há um caso concreto. Foi o que aconteceu recentemente naquele caso envolvendo a nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Contra essa nomeação, o Partido Democrático Trabalhista impetrou um mandado de segurança coletivo. E esse mandado de segurança coletivo, ele teve que ser impetrado diretamente do Supremo Tribunal Federal, porque tinha como parte passiva o presidente da República. Então, no mandado de segurança, quando a autoridade chamada coatora é o presidente da República, quem tem que julgar originariamente esta ação é o Supremo Tribunal Federal. Então, o mandado de segurança coletivo foi impetrado perante o Supremo Tribunal Federal contra o presidente da República relativamente à sua vontade de nomear o seu Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. O relator foi o ministro Alexandre de Moraes, não é? Como todos nós já sabemos, e o relator fez o controle de constitucionalidade de uma parte do artigo 21 da Lei 12.016, que trata do mandado de segurança coletivo, fez esse controle de constitucionalidade pelo método difuso, ou seja, de maneira incidental, porque a finalidade deste partido político, quando impetrou o mandato de segurança, não era a declaração de inconstitucionalidade de uma lei. A finalidade era impedir a nomeação de Alexandre Ramagem Rodrigues para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Mas, para se chegar até lá, havia necessidade de superar um óbice. Bem, vamos ver então qual é esse óbice, não é? Sobre o mandado de segurança coletivo, vamos ler lá o artigo 5º, inciso 70, que ele vai dizer, vamos pontuar só a questão. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. E sobre essa legitimidade, ele só diz isso. Partido político com representação no Congresso Nacional. É uma norma aí de eficácia plena. Não está dizendo partido político tem legitimidade
nos termos da lei. Não. Ele está dizendo, o partido político tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo. Então, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por A, partido político com representação no Congresso Nacional. Depois, no B, nós temos outra legitimidade de organização sindical, mas o que nos interessa é apenas, neste caso, a linha A, partido político com representação no Congresso Nacional. Notem, não é partido político com representação no Congresso Nacional nos termos da lei. Não. Não depende da lei. Essa legitimidade já existe a partir do próprio texto constitucional. Todavia, veio a Lei 12.016 e lá no seu artigo 21, ela limitou a legitimidade do partido político com representação no Congresso Nacional relativamente à possibilidade deste partido político ingressar com mandado de segurança coletivo. Diz o artigo 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, e daí ele vem e estabelece um limite. Na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou a finalidade partidária. Então, a lei reduziu o alcance, limitou o alcance do partido político com representação no Congresso Nacional para impetrar o mandado de segurança coletivo. Limitou aos interesses de defesa dos interesses relativamente aos seus integrantes ou à finalidade partidária. No caso, o partido, esse partido político, Partido Democrático e Trabalhista, quando impetrou o mandado de segurança coletivo, que tomou o número 37097, não estava pleiteando nem a defesa dos seus interesses relativamente aos seus integrantes. Não era. Ele dizia que a nomeação era inconstitucional, por ferir os princípios da impessoalidade e da moralidade. Ele dizia, olha, essa nomeação ofende a Constituição no que diz respeito aos princípios da administração pública, da impessoalidade e da moralidade. Pode até ser que haja lei, a lei que autorizava o presidente da República nomear o senhor Alexandre. Tá, mas não basta a existência de lei. Há necessidade também de se observar o princípio da moralidade e impessoalidade. Então, quando esse partido político requereu esse mandado de segurança, repito, não estava agindo na defesa dos interesses dos seus integrantes, não tinha nada a ver com os integrantes do partido, e nem questão de finalidade partidária. Não tinha nada a ver uma coisa nem com uma parte, nem com outra. Então, teoricamente,
esse partido político não teria legitimidade para impetrar o mandado de segurança coletivo. Entretanto, ao dar a liminar nesse mandado de segurança, o ministro Alexandre de Moraes declarou em controle difuso a inconstitucionalidade desta restrição, ou seja, a inconstitucionalidade parcial do artigo 21 da Lei 12.016, na parte em que diz que o partido político só tem legitimidade para impetrar o mandado de segurança na defesa de seus interesses legítimos relativamente a seus integrantes ou à finalidade partidária. Essa limitação da possibilidade do partido político impetrar um mandato de segurança foi declarada inconstitucional. Por quê? Porque a lei não faz isso, a Constituição não faz essa limitação e nem permite que se faça, porque a norma constitucional é de eficácia plena. Ela fala: partido político tem legitimidade para impetrar, o partido político com representação do Congresso Nacional tem legitimidade para entrar com o mandado de segurança coletivo, sem nenhum tipo de limite. Então, essa limitação feita pela Lei 12.016, no artigo 21, essa limitação foi declarada inconstitucional pelo método difuso pelo Supremo Tribunal Federal, em ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Portanto, a competência do Supremo Tribunal Federal, ela é originária para o controle concentrado naquelas ações especiais, ADIM, ADC e ADPF, mas também o Supremo Tribunal Federal pode fazer o controle de constitucionalidade pelo método difuso, normalmente o faz na sua competência recursal, repito, quando o processo chega ao Supremo através de um recurso, mas também o Supremo Tribunal Federal pode fazer o controle de constitucionalidade pelo método difuso, também na sua competência originária. Então, pelo método concentrado, só competência originária. ADIM, ADC e ADPF, ações específicas. Pelo método difuso, competência recursal, mas também competência originária, quando as ações têm que começar lá no Supremo e não se trata de nenhuma daquelas já referidas, ADIM, ADC, ADPF. Então, o ministro fez o controle de constitucionalidade de parte ou parcial do artigo 21 da Lei 12.016, num mandado de segurança. E aí, o controle difuso, vejam bem, está na causa de pedir, não no pedido. E é um caso concreto. Nós sabemos que o controle de constitucionalidade exige um caso concreto. E nós falamos, quando estudamos o mandado de segurança, que no mandado de segurança também pode ser feito o controle de constitucionalidade pelo método difuso. Aqui, o controle de constitucionalidade foi feito relativamente a
legitimidade do partido político para impetrar um mandado de segurança coletivo, pleiteando a suspensão ou a anulação de uma nomeação feita pelo presidente da República. Então, se este artigo 21 não fosse declarado inconstitucional, esse mandado de segurança tinha que ser arquivado de plano, ou seja, nos termos do artigo 21 da Lei 12.016, o partido político não tinha legitimidade para impetrar esse mandado de segurança. Por quê? Porque o tema ali referido, ou seja, a nomeação desse diretor-geral da Polícia Civil, nem era do interesse de seus integrantes, dos integrantes do partido, não tinha nada a ver com os integrantes do partido, e nem se tratava de questão de filiação partidária. Como não era nenhum caso nem outro, teoricamente, pelo artigo 21, já referido, não teria o partido político impetrar esse mandado de segurança coletivo. Porém, o ministro, fazendo o controle de constitucionalidade de parte desse artigo 21, não é? Afastou essas restrições, considerando-as inconstitucionais, para possibilitar o partido político a pleitear esse mandado de segurança e acabou ali também concedendo a liminar. Né? Nós estudamos também no mandado de segurança essa possibilidade de liminar no mandado de segurança. Bem, essa decisão, pela sua importância, não é? Ela merecia e merece uma reflexão nossa nesse aspecto do controle de constitucionalidade, pelo método difuso, em ações da competência originária do Supremo Tribunal Federal. Além do que também existem muitas reflexões aí agora de direito material, não é? Para analisarmos esta decisão. Então, essa decisão fez o controle de constitucionalidade não pela questão formal, não é? Não analisou o ato do presidente da República no aspecto formal, mas sim no aspecto material. Então, aí nós temos também uma espécie de inconstitucionalidade material, porque fere princípios, pelo menos o que diz, não é, a decisão, fere princípios que estão inseridos lá no artigo 37 da Constituição, os princípios em que a administração pública deve observar e tem que observar para que seus atos sejam considerados não só legais, mas também de natureza moral, não é? Bom, então hoje nós vamos ficar só com esse aspecto, porque eu achei muito interessante nós recordarmos isso, que vai fazer-nos refletir sobre várias questões de direito constitucional. Eu recomendo que vocês leiam com atenção essa decisão do ministro. Claro, ela não é uma decisão definitiva. Poderá ainda o pleno lá do Supremo Tribunal Federal modificar a decisão, mas ela já nos traz
ricos ensinamentos para que façamos, né, reflexões sobre o controle de constitucionalidade. Até mais.